Graça e paz, amados irmãos. Chegamos a um ponto importante aqui no Evangelho de Marcos. Aqui temos praticamente uma segunda etapa, já caminhando para a crucificação de Jesus. E há um episódio muito marcante nesse trecho que estamos estudando hoje, capítulo 9, versículos 1 a 29. A primeira parte mostra a transfiguração de Cristo. O que significa isso? O que significa a transfiguração? Alguns estudiosos, como a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, diz que Jesus se refere a isso quando no versículo 1 do capítulo 9 ele fala que alguns dos que estavam ali de modo nenhum experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então, provavelmente aquilo aponta para aqueles 3 discípulos que acompanharam Jesus até o Monte da Transfiguração. A Bíblia não diz claramente qual é esse monte. Uns estudiosos entendem que é o Monte Tabor, outros o Monte Hermon, que era um monte muito alto, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Mas o que importa para nós ali é que Jesus ali foi transfigurado, revelando a sua divindade, revelando a Pedro, Tiago e João, naquele alto monte, que Jesus ele é o Cristo. E ali diante dele aparecem Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias os profetas. E há muita semelhança aqui no episódio de Moisés no Sinai, em que Moisés sobe e recebe a lei do Senhor, recebe as tábuas da lei, e depois ele desce com o seu rosto resplandecente. Você vê isso lá em Êxodo capítulo 34, Moisés descendo com o rosto resplandecente. Ele não percebeu, mas a multidão viu, o povo viu quando ele desceu com o rosto resplandecente. E Jesus aqui é transfigurado, e os discípulos, aqueles 3 discípulos, têm a oportunidade de entender um pouco de quem é Jesus. E é curioso que no capítulo anterior, versículo 29 do capítulo 8, Jesus diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta. E agora aqui na transfiguração, o próprio Pai afirma, como havia afirmado no batismo de Jesus, que ele, Cristo, Jesus, é o seu Filho amado. Versículo 7 do capítulo 9. Este é o meu Filho amado, ouçam-no. E também é curioso perceber um encadeamento com o que veio nos capítulos anteriores, pois no capítulo 7 Jesus cura um surdo, ou seja, faz com que um homem volte a ouvir. No capítulo 8 ele cura um cego, um homem volte a enxergar. E agora no capítulo 9, na transfiguração, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, podem ver claramente quem é Jesus e podem ouvir da parte do Pai esse testemunho: este é meu Filho amado, ouçam-no. E aí Jesus adverte a eles que não falasse com ninguém, porque havia todo um cuidado em que o povo não quisesse que Jesus se transformasse num Messias militar, num salvador político, mas Jesus estava caminhando para a cruz. E é curioso que Jesus ali testemunha acerca de João Batista, fala que ele é o Elias que estava por vir, e algumas pessoas se questionam, mas será que João Batista seria uma reencarnação de Elias? Mas se você for em João capítulo 1, versículo 21, você vê que o próprio João Batista afirma que ele não é o Elias, mas é alguém que vem no espírito de Elias, alguém que tinha em seu ministério muitas semelhanças com a do grande profeta do Antigo Testamento. E sabemos que a reencarnação não existe, pois em Hebreus 9, 27 diz de forma muito assertiva que ao homem está dado morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não cremos que João Batista fosse uma reencarnação de Elias, mas ele veio no espírito de Elias cumprindo um papel profético de apontar que Jesus é o Cristo, o Messias que deveria vir. E ao descerem do monte, aqui há muitas semelhanças com Moisés descendo do monte. Ao descerem do monte, eles encontram os seus discípulos com uma grande multidão e uma grande discussão, pois um homem que tinha um filho que estava possuído por um espírito que o impedia de falar e o jogava ao chão, era como se fosse um ataque epilético, embora isso não nos dê autoridade para dizer que todo ataque epilético é uma manifestação, uma possessão demoníaca. Nós não cremos assim. Cremos que o diabo pode possuir pessoas e causar muitos males, como vemos aqui, mas nem toda manifestação
de enfermidade é uma possessão demoníaca, mas nesse caso era. E os discípulos de Jesus não conseguiram libertar aquela criança, aquele menino, né? Não fala a idade dele. Então, ao descer daquela visão gloriosa, eles se encontram com uma visão triste, assim como Moisés, quando desceu e encontrou o povo entregue à idolatria. Agora, eles descem ali do monte e veem aquela situação em que um filho de um homem sofrendo terrivelmente e os discípulos de Jesus não conseguem expulsar aquele demônio. É muito curioso, irmãos, porque parece muito com a idolatria do povo de Israel lá em Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro. Só que aqui, ao invés de ter a idolatria, a incapacidade dos discípulos de libertarem aquele menino, filho daquele homem. Mas Jesus chega ali, conversa com aquele pai, e ele pergunta, explica a situação e pede ajuda. E Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Será que Jesus com isso está dizendo que em nome da fé nós podemos fazer qualquer coisa? O Grant Osborne, que eu tenho citado frequentemente, ele diz assim, isso não quer dizer que a fé concede onipotência ao que crê, e que Deus tem a obrigação de atender a toda exigência feita por alguém com fé. Antes, significa que o poder ilimitado de Deus está disponível a qualquer um que confie inteiramente em Jesus. Mas é curioso você ver ali que isso não quer dizer que qualquer um que peça qualquer coisa a Deus, se tiver fé, isso vai acontecer. Porque você vê que na sequência do texto, o próprio homem fala, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Então esse homem foi a Jesus, ele confiou em Jesus, mas ele mesmo reconhecia a sua incredulidade em crer que aquela situação poderia mudar. Em nossas vidas nós passamos por situações assim, às vezes vivenciamos algo há muitos anos e não temos esperança de que aquilo mude, mas Deus é poderoso para transformar qualquer situação. E ali o Cristo, que havia se revelado o Messias e ali mostrando a sua divindade, seu poder no monte, agora ele desce e mais uma vez manifesta o seu poder sobre os espíritos imundos. Jesus é o Cristo, é o Messias enviado, mas ele também é aquele que tem compaixão de nós e que entra com providência em nossas demandas do nosso dia. A nossa oração de hoje é baseada no Salmo 24, que diz que Deus é o Rei da Glória, uma entrada gloriosa, vendo o Rei da Glória sendo exaltado. Cristo é o Rei da Glória. Também coloquei 2 de Pedro 1, que é um texto maravilhoso, e que nos versículos 17 e 18, Pedro testemunha do que ele viu lá no Monte da Transfiguração. E Deuteronômio 18, que fala de um profeta que viria. Moisés já profetiza acerca da vinda de Jesus. Então Jesus veio. Ele veio aqui, ele está mostrando a sua majestade. E ali, se você for no relato paralelo de Lucas, da transfiguração, lá em Lucas capítulo 9, você vê que Lucas fala o teor da conversa ali entre Moisés, Elias e Jesus, que era acerca da morte de Jesus. Pedro não entendeu nada, Pedro ficou atordoado e falou algo que não devia, mas ele ouviu uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Então que nós possamos nos dedicar a ouvir as palavras de Jesus, a colocar a nossa confiança nele como o pai daquele menino, mesmo com as nossas dificuldades e com as nossas fraquezas, e confiar que ele tem todo o poder para agir, para se manifestar em nossas vidas, e um dia o veremos plenamente na glória dos céus. Deus te abençoe.